Olá, bem-vindos. Eu sou Leandro Oliveira. Esse é mais um vídeo da série Falando Todo Dia de Música, onde eu tento trazer um pouco de música clássica para todos os gostos aqui, para o YouTube, para as redes em língua portuguesa. Eu sou autor do livro Falando de Música, 8 lições sobre música clássica, publicado pela Todavia em 2020, ainda disponível em alguns bons sites e livrarias. E de qualquer modo, hoje o nosso encontro é um pouco, o nosso papo aqui, o nosso vídeo é um pouco para a gente falar sobre repertório e dicas de repertório, porque eu tenho, mais do que tudo, dicas de gravação de repertório, porque eu tenho alguns amigos, alguns alunos, estudantes de piano, eventualmente, eu tenho os meus alunos estudantes de piano que sempre ficam ligeiramente embaraçados sobre como obter referências, boas referências, dizendo, para as gravações, para o repertório que ele vai tocar. Isso é uma coisa curiosamente pouco discutida, né? Quando todos nós que estudamos piano, estudamos música em algum momento, chegamos perto do piano, temos ali aquele repertório muito simples que eventualmente temos que passar uma peça ou outra, mesmo de catálogos maiores, mesmo de publicações mais volumosas, por exemplo, o Álbum da Juventude do Schumann, ou o Microcosmos do Bartók. E a gente toca uma ou duas peças, mas a gente lê e mais ou menos toca, de modo geral a gente toca com dificuldades, mas não tem, de fato, muitas boas referências para ouvir. Inclusive ouvir posteriormente, quando a gente já desistiu do piano, quando a gente já não tem mais interesse em se tornar pianista ou profissional ou não profissional. E é curioso, é quase epifânico ouvir boas gravações de uma sonatina do Clementi ou de Für Elise. Für Elise é uma maravilha, é um bom exemplo. Für Elise de Beethoven, uma boa versão, ninguém ouve, ninguém toca, evidentemente, na Sala São Paulo, Für Elise, e a gente não ouve boas versões de Für Elise. Então eu fiz esse vídeo, é um vídeo curto. Eu vou dar uma ou duas interpretações interessantes, até porque para quem estuda piano é importante comparar leituras de algumas peças dessas fáceis para piano e gravações de altíssimo nível dessas peças fáceis. Eu começo com Muzio Clementi, as sonatinas opus 36. Vocês certamente conhecem a primeira sonatina em dó maior, enfim, vocês conhecem isso tão bem quanto eu. São 6 sonatinas maravilhosas, aliás, elas vão crescendo em nível de dificuldade. A quinta e sexta já são mais sérias, são muito interessantes. E objetivamente há pouca referência de bom nível dessas. A gente teve um pianista que gravou agora há pouco tempo pela Harmonia Mundi, né, um selo internacional, Howard Shelley, que fez uma versão muito interessante da integral das sonatas do Clementi. São muitas sonatas que o Clementi tem, e ali no meio, se não me engano, no volume 5, tem as sonatinas do Opus 36, junto com o Opus 34 e o Opus 37. É uma publicação em ordem cronológica de edição, e é uma versão, para quem pode comprar, muito legal. Eu vou deixar aqui no link uma outra versão que está disponível no YouTube, de uma publicação já, uma edição, uma gravação antiga, da década de 70, da Marie-Aimée Varrot. Marie-Aimée Varrot, que na década de 70, como eu disse, 78, 79 por ali, lançou um disco muito elegante com a sua interpretação dessas sonatinas. Claro, todo mundo sabe, ou eventualmente há de saber, assim que eu vi, há uma familiaridade muito evidente dessas sonatinas com a música de Haydn, Mozart, porque, é claro, o Clementi era um contemporâneo desses compositores, um artista que está ali empenhado nessa estética sofisticadíssima, finíssima, belíssima, do estilo que nós chamamos de estilo clássico. Talvez um dos grandes nomes do estilo clássico. É uma pena que a gente estude essas sonatinas quando começamos a tocar piano e jamais, de fato, desenvolvamos-las de uma maneira mais fluente. Eu, pelo menos, desconheço pianistas, mesmo que jovens, que as apresentem em público e que tenha ali, mostre toda a pujança, toda a alegria. Eu acho que
na verdade, tudo a frugalidade mesmo, de uma música que é despretensiosa, por definição, sonatina, se ela já é publicada no diminutivo, mas que são, sim, absolutamente deliciosas, absolutamente boas de ouvir e, no momento justo, reconfiguram o seu dia. A segunda dica, a segunda gravação a gravação que eu gostaria de sugerir é sobre um catálogo que certamente muitos conhecem, muitos que estudaram piano conhecem, mas não necessariamente já ouviram na totalidade, sequer conhecem com cuidado. Mesmo pianistas profissionais, arrisco dizer, muitos deles não conhecem o álbum para a juventude do Schumann, Opus 68, se não me engano, do Schumann inteiro, cerca de 1 hora de música. O álbum para a juventude, ele também se organiza de uma maneira curiosamente didática, ele evolui o nível de dificuldade, sobretudo do primeiro para o segundo caderno, são dois tomos, e eu preciso dizer, é uma pena que os grandes pianistas não se debrucem com mais cuidado e com melhor apuro sobre esse texto que guarda no meio joias absolutamente comoventes, uma música muito, muito plena de desdobramentos emocionais, muito densa emocionalmente, com várias, digamos, com cores, né? Muito, muito diferentes, muito um mosaico expressivo, bastante único. Como costuma acontecer com a música do Schumann. É uma peça do período maduro do Schumann. Quem acompanha o catálogo dele sabe, ele faz grandes obras para piano, Opus 1, Opus 9, Opus 11. O início da produção do Schumann é dedicado ao piano. Ele era um grande pianista. Ele casa com uma grande pianista, que é a Clara Wieck, desculpe. E eventualmente ele vai, claro, aumentar o escopo da sua produtividade, da sua criatividade. Mas o domínio que ele tem do piano é incontestável, da escrita pianística é incontestável. E nesse álbum para a juventude vocês podem ouvir coisas lindas e uma visão do teclado que é bastante típica, romântica. Eu acho fundamental, inclusive, para o desenvolvimento de qualquer bom pianista. Tem 2 gravações maravilhosas, ambas disponíveis aqui no YouTube, que eu vou deixar para vocês. Uma de um grande pianista especializado em música com instrumentos de época e com a dicção dos instrumentos de época, que é o Paul Badur Skoda. Eu acho, e ele deixa uma versão finíssima, filologicamente correta, muito estimulante desse álbum para a juventude, que vocês não podem deixar de conhecer, sejam vocês estudantes de piano, sejam vocês ex-estudantes de piano ou simplesmente interessados em boa música. Álbum para a juventude com Paul Badur Skoda, que rivaliza na minha playlist com uma outra versão que eu acho que é bastante mais antiga, com uma visão muito mais, até certo ponto, muito mais romântica, no sentido cultural do termo, uma feita por um grande pianista e professor italiano chamado Carlo Zecchi. Essa é bem mais rara. Um pianista, Carlo Zecchi é um personagem que pouca gente conhece, mas que foi uma figura importantíssima exatamente como professor e como um personagem influente ali da cultura pianística italiana de sua época. É uma visão de Schumann muito, muito colorida, é um charme todo especial no fraseado, há uma espécie de convite a uma visão até um pouco menos, eu arrisco dizer até um pouco mais soturna desse álbum para a juventude. É muito bonito e não pode deixar de ser comparado com aquela do Paul Badur Skoda. Matizem ambas com cuidado, como eu disse, é 1 hora de música de puro deleite. A terceira obra que eu queria indicar para vocês com gravações interessantes são as das invenções a 2 partes, as invenções de Johann Sebastian Bach. Todo mundo que estuda música um dia começa a tocar Bach e eventualmente todos vamos
de debruçar sobre as invenções das duas vozes. O que pouca gente se dá conta é que esse é um catálogo maravilhoso para ouvir, mesmo quando a gente deixa de tentar sincronizar a defasagem entre mão direita e esquerda, que é o que acontece em muitos das invenções, sobretudo no início delas, os pequenos canons que o Bach propõe. Como eu disse, é um catálogo, e eu já comentei aqui, eu acho que em um dos diários de música, é um tipo de uma parte do repertório que eu ouço quase todo dia. Estou alongando, eu vou ouvindo as invenções a duas e as sinfonias, né? As obras a três partes, os correlatos a três vozes do Bach. E as duas gravações que eu gosto de ouvir, elas se distinguem pelo instrumento. Eu acho interessante um jovem, eventualmente jovem estudante de música, ouvir a versão com cravo, e aí do Gustav Leonhardt. Faz uma versão bastante ortodoxa, dentro dos parâmetros dessa música historicamente orientada, com instrumentos de época. Gustav Leonhardt faz uma leitura objetiva, quase, desse texto, e é muito bom ter por referência, sobretudo pelos seus aspectos didáticos mesmo. E, claro, o Andras Schiff, quem é um pianista que eu sei muita gente acha meio fora de... um sujeito sem rosto, né? Um pianista meio frio, mas eu gosto muito, eu acho ele muito delicado, eu acho ele muito inteligente, eu acho um sujeito de bom gosto mais do que tudo. E funciona como um pequeno deus mesmo, nesse catálogo bachiano. Sobretudo se você encara a sua profundidade, mais uma vez, de leitura de texto, a sua compreensão do texto de Bach e a forma como ele coloca isso já aí num piano moderno, num grande Steinway ou qualquer que seja o piano dessa gravação. Eu sugiro que vocês acompanhem todas essas gravações com muito cuidado, seja você estudante de piano, conheça vocês estudantes de piano, eventualmente também vale a pena compartilhar, mas mais do que tudo, se você gosta de música, são peças que a gente não está habituado a ouvir num alto nível e deveria. É isso, esse é um vídeo, mais um vídeo da série Falando Todo Dia de Música, que pretende trazer aqui música clássica para todos os gostos, para as redes sociais brasileiras. Eu gostaria muito de sugerir que você se inscreva no canal, clique no sininho para acompanhar as atualizações e, caso possa, não deixe de analisar as oportunidades de contribuição do canal, que vão ser sempre muito bem-vindas. A contribuição espontânea, no valor possível, vai ser o que permitirá a produção, a produtividade e o prosseguimento desse projeto aqui nas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima.